soltar a tela. Mas como é que você vai fazer? Mas você vai tirar foto no meio, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Abacuque 1, 5 a 11. Antes de eu ler o texto, amados, eu preparei algumas informações para dar, eu peço a sua atenção, mais para você aprender sobre os profetas chamados canônicos, né, que são aqueles que escreveram livros. E domingo passado eu estive falando de memória sobre eles, e eu dei uma informação que me foi corrigido assim durante a semana por um irmão atento. Eu disse que Daniel é profeta menor. Desculpa, Daniel. Desculpa. Ele é considerado profeta maior, embora o seu livro tenha menos capítulos do que Sofonias, que é considerado menor. Aí, como o irmão me chamou, me lembrou sobre esse detalhe, aí tem que contar caracteres. Eu não contei. Isso aí é perda de... Vou contar caracteres para ver quem é menor ou maior. Mas Daniel é profeta maior. Tá, ok? Os profetas maiores são Isaías, que profetizou de 740 a 701 a.C. em Judá. Jeremias, que profetizou do ano 626 a.C. em Israel, foi contemporâneo de Abacuque, também em Israel. Ou melhor, Abacuque em Judá e Jeremias em Israel. Não, Jeremias em Judá. Essa informação também é outra que eu me perdi. Ezequiel profetizou 593 a 573 na Babilônia. Daniel, profeta maior. Não é? Mas a gente, quando erra, a gente fica feliz quando o outro erra também, né? Mas esse é pecado da gente, né? O Mauro Mester, na Fiel, essa semana lançou Daniel na fornalha. Então, aí depois, na outra mensagem, ele corrigiu. Irmãos, eu tirei Daniel da fornalha. Ele não esteve na fornalha, ele esteve na cova. Então, a gente erra também. Não é? Daniel. Aí começam os profetas chamados menores, que escreveram menos. E a Bíblia hebraica, aí essa informação, agora que eu quero pegar vocês. Os livros dos profetas menores, os 12, na Bíblia hebraica, é um livro só. É o livro dos 12. Aí você tem, estão comigo? Oséias, 722, Israel. Joel, 520 a 500, pós-exílico. Amós, 793 a 753, Israel. Jonas, em alguma data do século 8, a gente não sabe, em Israel. Miqueias, 750 a 686, em Judá. Naum, 663 a 612, em Israel e Judá, porque Naum é um livro que fala sobre Nínive, né? É um tratado, é um peso, é um oráculo sobre Nínive. Abacuque, o nosso profeta, 605 a 600 a.C. em Judá. Sofonias, que é contemporâneo de Abacuque, 640 a 609 a.C. em Judá. Ageu, 520 na Babilônia. Zacarias, 520 na Babilônia. E Malaquias, 433 a.C., pós-exílico. É só para vocês, nós nos situarmos sobre estes profetas. Então clique aí, por favor. Nós estamos expondo nesses domingos, começamos o domingo passado. Você que estava aí de ressaca do Acampa Dentro vai ter que assistir pelo Facebook. O livro de Abacuque, que pode ser dividido em 5 sessões, que serão as nossas 5 mensagens. De 1 a 4, queixa de Abacuque. De 5 a 11, resposta de Deus. 1:12 a 2:1, perplexidade de Abacuque. Abacuque recebe a resposta de Deus e fica
perplexo. 2:2 a 2:20, confronto de Deus. E 3:1 a 19, rendição de Abacuque. Aí que tem aquele salmo que nós cantamos aqui hoje no culto. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ainda que fale o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Por isso que a grande ideia do livro é, diante das contradições do presente, o crente pode confiar na providência de Deus. Preste atenção. Mesmo sem compreender ou aceitar os seus planos de atuação na história. O verso-chave é o 2:4. O justo viverá pela fé. Ok? Então, vamos à leitura. Domingo passado, quem esteve aqui ouviu a mensagem: Deus, por quê? Diferentemente dos outros profetas, amados, que confrontam o povo em nome de Deus, Abacuque ousa confrontar a Deus em nome do povo. E ele o faz com uma ousadia que o próprio Deus aceita. E chega diante de Deus e pergunta: até quando? Amparado em toda a tradição salmódica ou tradição do culto em Israel, porque eu sigo a tendência de alguns comentaristas de que Abacuque era alguém ligado à estrutura do culto em Jerusalém. Se você for ver depois o capítulo 3, fica claríssimo esse ponto de vista. E Abacuque então diz: até quando? Diante de toda a situação circundante, diante da desonra, da quebra do pacto com Deus, Judá está sobrevivendo em tempos difíceis, e no domingo passado eu fiz relações com o nosso tempo, e durante a semana eu tenho certeza que teve gente que viveu resquícios dessa mensagem. Tanto assistindo aqui quanto pela internet, porque os comentários estavam ali bombando. Por que, Deus? Por quê? E agora nós vamos ver juntos a resposta de Deus à queixa de Abacuque. Se segura na cadeira, tá? Abacuque 1, 5 a 11. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como uma águia que se apressa para devorar. Eles a todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Porém são culpados esses, os judeus, é o próprio poder. Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, que eu me concentre nesta mensagem. Que eu discirna a voz de Deus.
de todo cansaço, toda perturbação de alma, toda opressão ao entorno deste templo, seja retirada de nós. É momento de ouvir a tua palavra. Dá-nos o coração de Maria, que aos pés de Jesus recebia a melhor parte. No nome de Jesus. Amém. E amém. Grande Caio, um clique. Deus tem seu próprio modo de agir na história e para o que Ele intenciona fazer. Ele simplesmente faz o que quer, como quer e quando quer. Se você pudesse resumir esta mensagem, esse texto, em uma frase, eu estou convicto de que seria essa: Deus tem seu próprio modo de agir na história. E Ele, para o que intenciona fazer, Ele simplesmente faz o que quer, como quer e quando quer. Deus não tem conselheiros, amados. Deus não pede ajuda a ninguém. Deus não chama o homem para completar aquilo que ele quer fazer. Ele convida este homem para fazer parte daquilo que ele já determinou. Deus não escreve a história junto do seu povo. Ele escreve a história e chama o seu povo para participar. Nós somos coadjuvantes. O protagonista é Deus. Existem pessoas em nossos dias que acham, amados, que podem fazer alguma coisa. Alguns até ousam a dizer de que Deus pode, em alguns momentos, se surpreender com algumas coisas que estão acontecendo. Quem está por dentro aí dessas novas frentes e ventos de doutrina na área de teologia, já ouviu falar de teísmo aberto ou de teologia relacional. É gente que acredita, amados, de que Deus, em determinadas questões, Ele simplesmente não pode fazer nada a não ser sofrer junto com a gente. Tem púlpitos, amados, ensinando isso. Tem literatura ensinando isso. O livro A Cabana é uma ficção, porque se for compreendido como sendo uma expressão teológica, é heresia purinha. Deus não fica fazendo aquele movimento todo do filme ou do livro. Eu li o livro, não vi o filme, mas deve ser aquela mesma história. Não, Deus é Deus. Ele faz o que quer, quando quer, como quer. Ele é Deus. Cabe eu a você nos conformarmos a isso. Caio, a porção desse texto, a estrutura desse texto é simples. Primeiro verso, verso 5. A obra de Deus. Vede entre as nações. Eu gosto muito disso daqui, amados. Abacuque está olhando só para Judá, só para Jerusalém. Aí Deus responde à queixa de Abacuque dizendo: vede entre as nações. Eu sou internacional. Eu não estou preso a Judá. Eu não sou um Deus paroquiano, um Deus provinciano, um Deus territorialista. Eu sou o Deus de toda a terra. Vede Abacuque, vede entre as nações. Maravilhai-vos e admirai-vos. Fiquem estupefatos. Porque eu realizo em vossos dias. Abacuque pergunta e Deus responde no plural, porque Deus está respondendo para todo o povo, representado ali na fala de Abacuque. Eu realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Abacuque é um dos poucos profetas que foram ousados em argumentar e discutir com Deus. Eu ouso dizer que ele foi um dos poucos homens no Antigo Testamento,
Talvez, amados, o próximo de Abacuque seja Jó. Mas Jó o faz em um drama pessoal, existencial, único dele. Abacuque faz em nome do povo. Os verbos são fortes nesse verso 5. Vede, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Preste atenção. Vede e olhai está associado diretamente à queixa de Abacuque, que vai usar os mesmos dois verbos no verso 3. Por que razão me fazes ver? A maldade, a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por que razão me fazes ver? E aqui no versículo 5, Deus diz, vede, vede, olhai. Olhai, vede. Maravilhai-vos e admirai-vos são duas formas do mesmo verbo no hebraico. E um biblista vai estar dizendo que isso pode ser traduzido como estremecei e ficai horrorizados. Vede entre as nações. Alargue a sua visão, Abacuque. Abacuque, eu sou o Deus de toda a terra. Abacuque, eu nem anunciei o tema da mensagem, né? Que professor de homilética, né? Deus não está em silêncio. Deus está agindo. Ele não está em silêncio. Obrigado, Caio. Vede entre as nações. Eu estou fazendo nos vossos dias uma grande obra. No hebraico, um grande trabalho, um grande feito. Uma coisa produzida. E o incrível, amados, disso é de que ao longo desta passagem, e eu vou estar repetindo este ponto, Deus não dá a Abacuque nenhuma explicação, só dá uma revelação. Eu estou fazendo algo. Ele não diz, Abacuque, senta aí, Abacuque, deixa eu lhe explicar o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, assim, assim, assim. Você está entendendo, Abacuque? O que você acha? Os favoráveis digam sim, os contrários não. Não. Deus dá uma revelação, eu estou fazendo. Repita comigo, eu estou fazendo. Estou fazendo. Eu realizo em vossos dias uma obra. O R. Wisby vai estar dizendo, Deus deu a Abacuque uma revelação, não uma explicação. Pois aquilo que precisamos nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. O Senhor não nos deve nenhuma explicação, mas em sua graça revela a si mesmo e suas obras àqueles que o buscam. Agora, um dado do versículo 5 que me surpreende é que Deus fala, eu vou fazer uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Por que Deus chega para Abacuque, para o povo, e diz o seguinte, olha, quando acontecer, cara, você não vai nem acreditar. Aí um comentarista, amados, vai dizer o seguinte, eles não creriam que a catástrofe lhes poderia sobreviver por determinação divina. Eles tinham um falso senso de segurança, achando que ser o povo escolhido de Deus era simplesmente uma questão de relacionamento externo. Sob o reinado de Josias, anos antes desse episódio, houveram um retorno às prescritas cerimônias do templo. Você acompanhou comigo na mensagem do domingo passado. Mas não houve um retorno ao Senhor que habitava no templo. Foi achado o livro de Deus na casa de Deus. Foi celebrada novamente a Páscoa. O povo havia voltado ao cumprimento de exigências da lei de Deus, mas, amados, preste atenção, não havia voltado o coração a Deus. Isso me dá um nó na cabeça. Você pode estar aqui todo domingo, toda quinta, você pode dar o dízimo, você pode ser membro da igreja, você pode ser um servo do Senhor, você pode ser um obreiro na casa do Senhor, mas mesmo assim o seu coração pode estar distante do Senhor. Você pode estar tão ativo na obra do Senhor e ignorando o Senhor da obra. O povo
estava vivendo isto, amados. O cerimonialismo se transformou em um inimigo da verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque eles acreditavam, nós somos eleitos. Escolhido fui, escolhido sou. E descansaram, amados, nessa vantagem pactual. Mas se esqueceram de que ser chamado, ser escolhido, ser comprometido com a aliança, exige santidade. Vida com o Senhor. Nome de crente não vai levar ninguém para o céu. Carteirinha de membro, os batistas não têm carteirinha de membro, né? Mas os irmãos nossos que vêm da Assembleia, às vezes dizem, pastor, mas e a carteirinha? Não tem carteirinha, rapaz, a carteirinha aqui é dentro de você. Mas isso não vai levar ninguém. Cargos, funções, títulos. Eu estava conversando hoje com o pastor, nós, da Nova Vida, onde nos recebeu no encontro, ele falou, Ezequias, eu tenho recebido aqui pastores de comunidades evangélicas precisando de cuidado, ou porque estão em mudança e querendo viver uma nova realidade no ministério. Alguns chegam aqui com humildade, querem servir, e a gente tem todo um sistema na Nova Vida, é difícil e tal, mas alguns são servos. Agora tem gente que chega aqui dizendo o seguinte, eu sou pastora, minha carteira é de pastor, e aqui eu quero ser pastor, e me dão muita dor de cabeça, hein? O formalismo religioso. Então Deus diz, olha, eu vou fazer uma obra que vocês não vão acreditar. Você está firme para receber? Caio, mais um clique. O juízo de Deus. Deus diz, estou levantando os babilônios, ou os caldeus, em algumas versões. Essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Terrível, espantosa, juízo, o seu juízo e a sua dignidade vem dela mesma. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, adolescentes, juniores, jovens, adultos. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que lobos à tarde. Você imagina isso? É uma figura de linguagem, mas muito rica. Não existe animal, amados, que seja mais rápido e feroz do que o leopardo. O leopardo, quando ataca uma presa, em suas patadas podem quebrar todas as costelas do coitado de sua vítima. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Mas, uma correção, no hebraico não é águia, não. No hebraico é abutre. É pior do que águia, hein? Eles todos vêm com violência, sua vanguarda irrompe com o vento oriental. Deixa eu só abrir um parênteses. Mas Abacuque não havia reclamado de violência na sua queixa? Deus está dizendo o seguinte, a bênção está chegando, Abacuque. Vai vir mais violência ainda. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Eu ouvi, amados, um dia um pregador expondo esse texto. Há duas possibilidades aqui que os comentaristas fazem. Ou era a estratégia dos babilônios, né? Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, que era de fazer rampas de terra, para chegar à altura dos muros das cidades e poder atacar com mais facilidade, ou o pior dos piores. Eu ouvi isso de um pastor e guardei. Eles matavam as pessoas e faziam cadáveres amontoados como rampas para alçar as muralhas das cidades. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, esses cujo Deus é o próprio poder.
Domingo passado eu disse isso, amados. No ano 605, houve uma batalha e os egípcios ganharam esta batalha em relação aos assírios. Mas em 622, nós vamos encontrar melhor. 605 não, em 622. Em 605 vai haver uma outra batalha de Carquemis. E os egípcios vão perder feio para os neobabilônios, ou os caldeus. E este povo será responsável, amados, por uma destruição sem precedentes. Nínive foi destruída em 612. Os egípcios são destruídos em 605. E os caldeus, que são os babilônios, aos poucos vão se fixando no sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Este povo violentíssimo, os dados que nós temos aqui, amados, são metáforas ligadas ao mundo animal. Cavalos com velocidade de leopardo, ferocidade de lobos, soldados tomavam presas como águias ou como abutres, exércitos varriam o deserto como o vento, reuniam e deportavam prisioneiros como o homem escava areia, envia para uma terra estrangeira. E eu sei de gente que vai ficar com crise aqui, dizendo: Deus, mas por que o Senhor usa pessoas más, piores do que mesmo Israel, como exercício do seu juízo sobre Israel, sobre o teu povo eleito? Que Deus é esse? É o Deus que faz o que quer, como quer e quando quer. Por exemplo, em Jeremias 5,15, eis que trarei sobre vós uma nação de longe. E Jeremias é contemporâneo de Abacuque. É uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A mesma fala de Abacuque. Em 2 Crônicas 36:16, no mesmo período, porque fez subir, quem fez subir? Deus. Contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário não teve piedade nem dos jovens, preste atenção, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, dos aleijados, dos inválidos, e a todos entregou na sua mão. Nosso Deus é assim, amados. Mais tarde, em Isaías 44, Deus vai chamar Ciro de meu pastor. Que digo de Ciro, o persa, é meu pastor, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, a descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Em Jeremias 25:9, Deus chama Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, grande rei deste período aqui de Abacuque. Nabucodonosor vai ser contemporâneo, vocês sabem, de Daniel, mais adiante, um pouquinho mais adiante. O Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. Se fosse no grego, é hebraico, mas se fosse no grego seria meu diácono. Nabucodonosor, diácono de Deus. E o texto diz: e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e farei que seja objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações. Amados, a conquista babilônica de Judá foi processual. Houve um cerco na cidade de Jerusalém, muita fome, depois os jovens foram retirados, e aí que a gente tem Daniel, Ananias, Misael, Azarias, jovens de boa estirpe, que serviram na corte babilônica, e mais tarde, só em 586, a casa caiu. Jerusalém foi toda destruída, seus muros arrasados, o templo foi pilhado e saqueado por inteiro.
Mas Deus avisou Abacuque, dizendo: Abacuque, vai acontecer algo, mas eu que suscito os caldeus. Eu que estou levantando os babilônios, como diz Almeida, século 21. Nação amarga e apressada, nação selvagem e ameaçadora, dominada por impulsos violentos. Amados, depois você vai na internet e pesquisa sobre Nabucodonosor. Você pode pesquisar sobre os neobabilônios, estratégias de guerra. Amados, vocês vão ficar horrorizados. Cenas fortíssimas, proibidas para menores. Um povo arrogante, horrível e terrível é, versículo 7. Os caldeus, amados, tornaram-se lei para si mesmos. Como diz o versículo 7, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. O que eles determinaram era a lei. Não existia esse negócio de código de lei, de aia, direito de guerra. Não havia isso não. O que os babilônios definiam era lei. E Deus está fazendo isso. Qual era a tática desses homens? Versículo 8. Ligeireza, esperteza, força, demonstração bélica de superioridade. Conquistas, amados, à luz, versículo 9, de muita violência. Rostos buscarão vento oriental, reunirão os cativos como areia. A interpretação mais consistente do versículo 9 diz que essa passagem refere-se às conquistas que se assemelhava ao forte vento oriental que irredutivelmente avançava. Era um povo invencível, amados. Abacuque 1,10 diz que eles escarneciam de reis. Dos príncipes eles faziam zombaria. Eles riam de todas as fortalezas. Era um povo que nada, amados, poderia vencê-los. Versículo 11 vai dizer que mudamente se faz culpado, atribui esse poder ao seu próprio Deus, gente que divinizava o seu próprio poder. Gente que não tinha compromisso nenhum com Deus. Nós temos aqui, amados, uma filosofia da história difícil da gente compreender, mas necessária. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, reforçar esse ponto com você. Preste atenção. Nós temos uma filosofia de história na Bíblia que harmoniza os vislumbres dos grandes profetas, como Isaías, com aquilo que de fato Deus está por fazer em Israel. E Deus transforma a fúria dos homens em seu louvor. O Todo-Poderoso usa os homens que têm outros objetivos e atribui seu poder a outras fontes para atingir seus propósitos na terra ou na história. O que significa? Olhe para mim, por favor. De que Nabucodonosor estava pensando que era apenas mais uma conquista. Mas o que ele não sabia é de que Deus estava usando a ele como o braço de sua justiça. Por isso, amado, você tem que ler a Bíblia. Quando você lê Daniel, você vai descobrir que Nabucodonosor teve uma experiência fortíssima. Quando ele é acometido de uma doença mental, ele passa a viver como os animais. Seus pelos crescem, suas unhas crescem, e ele, exaltado que estava, achando de si mesmo como um Deus, ele vai parar como? Olhando para Deus e dizendo: ah, Deus, há um Deus. Mas agora, Deus está usando este povo, amados. O governo de Deus está seguro, mesmo quando os ímpios governam. Deus está no controle, mesmo quando há perseguição à igreja. Ou você acha que Deus não está na Coreia do Norte? Só porque o regime é comunista. Deus está preservando a sua igreja. Assim como Deus está nos Estados Unidos, capitalista, que também tem se esquecido de Deus, que é tão materialista quanto o comunismo, fazendo as devidas considerações e distinções ideológicas, tanto a ideologia de direita quanto de esquerda, sem Deus, está debaixo do juízo de Deus. E não há nenhuma nação na terra. Eu sei que tem gente aqui pensando em Israel. Também não. O Estado de Israel
está tão distante de Deus quanto qualquer outro. Eu não sei se você sabe, mas em Israel é proibido pregar o evangelho de Jesus. Porque Jesus, para Israel, para o Estado de Israel, é apenas uma fonte de lucro, turismo. Os nossos irmãos palestinos sofrem. Recentemente eu li sobre a Igreja Batista de Belém, sofrendo. Há um seminário bíblico ali. Eu li o irmão André, de Portas Abertas, ele dizia o seguinte, num livro formidável, nós precisamos ler sempre quando a gente fica nessa política ideológica de falar daquilo que não sabemos sobre o mundo árabe. Deus está agindo muito mais no mundo árabe do que no mundo judeu. E do que no mundo europeu, por exemplo. Mas a igreja do Ocidente tem preconceito com o Oriente Médio. E tem preconceito com países que não são alinhados à geopolítica internacional, sobretudo americana. Há muita confusão por aí. Eu não quero ficar entrando em política internacional. Seria um bom tema para a gente discutir. Mas eu sou pastor aqui, não sou professor de história. O que eu estou dizendo é de que há um governo de Deus sobre a terra e sobre toda a terra. Se você crê nisso, levanta a mão e diga amém. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está dando sonhos a muçulmanos. E eles estão conhecendo Jesus através de sonhos. Deus está agindo na África, fazendo um grande avivamento na Nigéria. Eu me arrepio, amados. Tem mais luteranos na Nigéria do que na Alemanha. Lutero, se nascesse hoje, seria de pele escura. Digo eu. Seria. A África, amados, é o maior celeiro de missões no mundo. Há países na África vivendo um avivamento extraordinário. Eu, quando fiz minha pesquisa para o mestrado, eu estudei sobre o avivamento na África do Sul. A questão da sensibilidade, né? Eu choro e lembro daquilo que Deus fez ali. Grande movimento, e até hoje. Tem gente que acha que o apartheid foi uma conquista política, Mandela, tudo bem, Deus usou estes, amados, mas foi o Espírito Santo de Deus agindo ali, reconciliando aquele país. Eu poderia ficar praticamente falando com vocês de que a filosofia da história bíblica perpassa sobre as decisões humanas, porque o provérbio de Salomão vai dizer que o coração do rei está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quer. E as pessoas acham que estão fazendo algo, né? Estão fazendo algo na África e tal, Estados Unidos, e agora, o que não seria? Amados, é Deus que está fazendo. Assim como ele faz, ele está fazendo assim, ele pode fazer diferente daquilo que ele quer. Ele pode usar quem ele quer, ele usou a mula de Balaão, usa você, usa eu, usa todos, usa os governantes amados, todos eles são reputados. Isaías está dizendo, todas as nações são reputadas como nada diante de Deus. A filosofia de história da Bíblia é essa, é Deus. É Deus que faz. Ele é Deus. Aplicações, amados. Grande Caio. Primeira, não fica chateado comigo, não. Tem gente que está bronqueado comigo, está dizendo que eu estou fazendo apologia de A, de B, só porque eu não estou fazendo apologia de nada. Talvez você esteja ouvindo pela internet e anda dizendo que eu não disse. Tem irmãos nossos chateados e alguns eu já tentei, mas amados, a verdade do Evangelho. Você veio aqui para ouvir o Evangelho, sim ou não? Você veio aqui para ouvir Deus? Então Deus manda dizer a você, independentemente de quem for eleito presidente do nosso país, em 28 de outubro, estamos debaixo do juízo de Deus, em um grau ou outro. Eu louvo a Deus porque eu não estou falando isso sozinho. Deus tem levantado outros 7.000 que não têm dobrado os joelhos a Baal.
Por mais que tenha muitos pastores e líderes do Brasil que eu respeito profundamente, mas eu vejo com um engajamento político, militante, amados, que me entristece profundamente. Eu até me sinto de caminhar junto, não dá mais. Se venderam, amados, ao sistema. Mas a palavra de Deus diz de modo muito claro, amados, que é o Senhor que está no controle. Eu sei que o texto é longo, mas por favor, tenha paciência. O Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor a misericórdia e nele a abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades, amados. Por favor, gente, é Deus. A nossa confiança está em Deus, não está nos homens. Como cidadão, eu e você devemos votar em quem nos alinhamos. Agora, daí para você brigar, daí para você defender ideologia, daí para você colar sua imagem. Eu questiono muito o homem de Deus que cola sua imagem a um homem, depois não vai poder falar como o profeta de Israel. Por quê? Porque é profeta vendido. É profeta vendido. Quem defende militância política e usa o púlpito de suas igrejas. Tem gente que fala o seguinte: mas eu não uso o púlpito para falar de política, eu só uso o Facebook. O Facebook é o púlpito virtual do pastor. Porque eu não sou menos pastor quando eu estou nas redes sociais. Ou você acha que eu chego em casa e eu sou menos pastor? Eu sou pastor Ezequias, esposo da Débora, mas sou pastor dela. Eu sou pastor 24 horas por dia. Tudo que eu falar, um aticim que eu fizer, é profético. Um ai. Se no mutirão eu bato o martelo no meu dedo, todo mundo está de olho. O que ele vai falar? Benção. Não tem, ué. Tem como? Eu posso ser pastor, falar em nome de Deus, falar que o Brasil está debaixo do juízo de Deus. Por que o Brasil está debaixo do juízo de Deus, mesmo o B ganhando ou o H ganhando? Por quê? Porque o Brasil está em pecado. Porque o Brasil é idólatra. Porque o Brasil virou as costas para Deus. Porque o Brasil maltrata as crianças. Porque o Brasil mata os negros. Porque o Brasil é conivente com injustiças sociais, é desigual, é desumano. Porque o Brasil tem uma carga de colonialismo que faz com que o Brasil seja o país do... Você sabe com quem você está falando? Leia o livro A Cabeça do Brasileiro. Você vai entender um pouco dessa realidade que vem lá de trás. Aí você acha que um homem, amados, que uma ideologia, amados, você acha que o Brasil é uma decisão de ou isso ou aquilo? E se eu não quiser nem isso nem aquilo? Ou se eu quiser um isso, mas compreendendo que esse isso não vai resolver o problema, porque o Brasil precisa se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Aí eu vejo crentes, amados. Aí o pessoal fica assim: pastor, o senhor está irritado. Não estou irritado. Eu só fico... Crentes, amados, que deveriam estar crendo nisso, porque eu não consigo compreender um crente. Eu não estou dizendo o seguinte: o crente não pode votar em A, nem o crente não pode votar em B. Sim, pode. O crente é livre. Crente vota em quem quer. Jesus salvou você dos seus pecados, mas não tirou a sua inteligência. Você vota em quem você quer. Agora, o que você não pode crer é o seguinte: de que um Messias humano vai fazer algo que só o Messias celestial pode. Para de confiar em homens.
O Brasil vive confiando em homens. Foi Getúlio, Juscelino, Jânio Quadros, varre vassourinha, varre. Aí veio o regime militar. Aí depois na redemocratização foi Collor. Vou parar até por aqui. Aplicação B. O nosso Deus não tem compromisso com uma nação em específico. Eu sei que isso é... E daí, tem gente que me ouve e fica chateado comigo porque eu não faço propaganda de Israel. Eu não faço, amados. Eu defendo Israel de Deus. Aquela nação de Israel não tem nada a ver com a aliança de Deus. Eu sou amilenista radical. Não acredito que Deus tem um plano com aquele Estado lá. E não estou sozinho. Tem muita gente boa comigo. Deus tem um compromisso com o seu povo eleito. Quem é o seu povo eleito? A igreja. Que é negra, que é asiática, que é nordestina. No nosso caso. Martin Lloyd Jones disse o seguinte, outra milenista. Temos de admitir o verdadeiro estado da igreja e reconhecer a sua iniquidade. Lloyd Jones tem um livro chamado Do Temor à Fé, que é um comentário dele, uma mensagem dele em Abacuque. Devemos entender a possibilidade de que as forças que hoje mais se opõem à igreja cristã, talvez estejam sendo usados por Deus para o seu próprio propósito. Caramba, Lloyd Jones falou isso lá nos anos 70. Talvez as forças que hoje mais se opõem à igreja cristã estejam sendo usadas por Deus para o seu próprio propósito. O comunismo, por exemplo, oprime os cristãos na China. E não existe país no mundo que mais gente se converte por dia do que a China. O tal do Deng Honghun está lá pensando que está acabando com o cristianismo. Está florescendo, está saindo cristão. O homem foguete na Coreia do Norte acha, amados, que mandar cristãos para os mais de 100 centros de concentração. Quantos eu falei? Mais de 100. Estude sobre a Coreia do Norte. Aí você fala, ai pastor, só está falando de história. Estude Coreia do Norte por autores não cristãos. Eu tenho recomendação para fazer. A Fuga do Campo 14. Leia o livro. Norte-coreano não está alinhado com o cristianismo. Ele fala o que está acontecendo lá. Quando Donald Trump dá a mão para o homem foguete e diz, olha, esse homem cuida do seu povo. Ele disse recentemente, eu estou apaixonado por ele. Eu estou até questionando alguma coisa do Trump. Mas é claro que esse estou apaixonado, estou alinhado, vede entre as nações. Olhai e estremecei. Deus está fazendo algo na história. Por que esse alinhamento? Juízo de Deus sobre a igreja americana. E a chamada, entre aspas, direita cristã. Leia um artigo do Matt Chandler sobre cultura americana. Ao invés de combater a cultura, eles estão consumindo cultura como nunca. Nós cremos, amados, na ação do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. E cremos em Atos 1:8. Se você crê nisso, repita comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. C. Os babilônios em nosso tempo são representados por essa cultura satânica que tomou de assalto as nossas mentes. É uma questão de cosmovisão. Eu queria ter mais tempo, amados, para dizer sobre cosmovisão babilônica. E para dizer de que essa cosmovisão babilônica não responde por direita e esquerda. Para com isso. Isso é simplismo ideológico.
A cosmovisão babilônica que nós estamos vivendo hoje, a cultura de Babel, e eu li, amados, um livraço de um teólogo holandês chamado Eckhard Schumann. E ele fala sobre cosmovisão, tem livros dele na editora Monergismo e da editora Ultimato. Eu, com mais tempo, falaria com vocês. Mas ele tem um livreto sobre cultura de Babel. A cultura babilônica, o próprio nome Babel significa confusão. E ele diz o seguinte, olha, fazendo uma análise da nossa cultura. Os observadores apenas da ilegalidade da vida e da sociedade, ignorando a ilegalidade da ciência e da tecnologia, não reconhecerão a força espiritual profunda que une a desintegração espiritual de nossos tempos. O que ele está dizendo com isso? De que a nossa sociedade invadida pelo espírito babilônico, não é apenas aquela que é a favor do aborto ou a favor da pena de morte. É aquela também que está através da ciência e da tecnologia estabelecendo o humanismo impessoal que faz com que a ciência idolatre a mídia. E os nossos jovens hoje estão tomados pela idolatria tecnológica. Só eu que tenho um problema em casa de às vezes chamar meu filho para conversar porque ele está ligado com tecnologia, ou eu mesmo muitas vezes não converso com ele porque eu também estou escravo da tecnologia. É só lá em casa ou na sua casa também? Meu Deus do céu! Alguém recentemente me disse o seguinte, pastor, ainda bem que hoje nós não precisamos mais dos livros, nós temos o YouTube. Eu quase tive um infarto. Daniele, graças a Deus nós não precisamos de livros, nós temos o YouTube. Isso me deixa perplexo, amados. Aonde estão os livros? Aonde estão os jovens lendo livros? Questionando professores e professoras? Fazendo relações de fontes, confrontando cosmovisões. Por isso que a editora Fiel investiu esse ano para falar sobre cosmovisão aos jovens, cosmovisão entre os adultos, e para mim deveria ter, nos próximos 10 anos, só teria que falar isso. E a gente precisa, amados, ter a humildade, eu tenho, graças a Deus, de sentar e ouvir um Jonas Madureira, de sentar e ouvir um pastor que tem algo que está refletindo a partir das universidades. Nós precisamos parar, amados, e pensar, o Mauro Mester e tantos outros homens que estão refletindo cultura. Não existe como pregar o evangelho hoje sem fazer uma leitura de cultura. Porque senão você vai ficar fazendo aqueles memes na internet, você vai ficar curtindo aqueles comentários do Facebook, ridículos. Vai ficar mandando fake news. Eu já falei, não me manda mensagem, mas não adianta. Me manda, eu falo, eu vou excluir, mas me manda. E dizendo loucuras, como nazismo e comunismo é a mesma coisa, são todos de esquerda. Aí eu fico louco de dizer que os portugueses nunca pisaram na África. Para! Gente inteligente, gente que tem pelo menos 2 neurônios falando isso. E passando, divulgando. Caio, solta logo a D. Deus está no controle da história do mundo. Ele jamais é pego de surpresa por alguma decisão ou escolha humana. Deus não é impressionável, amados. Deus não é impressionável. Deus não está de cima dizendo o seguinte, rapaz, vou ver quem esse povo vai votar. Esse caminho vai dar para esse Brasil. Se o Brasil escolher fulano, eu vou estar fazendo isso. Se ele escolher ciclano, eu vou fazer isso. Gente, Deus já sabe. Deus é o maior eleitor no mundo inteiro. Até nas tiranias, ele que está lá mantendo os tiranos. Na África teve um país aí, acho que é Guiné Equatorial, o presidente ficou 35 anos. Meu amigo até do Lula aqui, então está junto lá. Mas é Deus que quer. É Deus que quer. No dia que Deus falar sai, vai sair.
Você crê nisso, amados? Nós precisamos de teologia sólida, amados. Aí você fala, mas pastor, cita a Bíblia, pastor. Cita a Bíblia. Isaías 45, 9 a 13. Eu não vou ler o texto todo, mas você já vai entender. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, o que geras, e à mulher que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Está seguro na cadeira aí? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Eu dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça. Todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço nem por presente. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu é que mando, eu que faço, eu que aconteço. Nações Unidas, eu sou Deus. Estados Unidos, eu sou Deus. Israel, eu sou Deus. Iraque, eu sou Deus. Brasil, eu sou Deus. Aí olha para mim, saindo, amados, dessa esfera política, a última aplicação, nós vamos trabalhar com a esfera pessoal. Porque se Deus é Deus da nação e faz nas nações, ou melhor, Deus é entre as nações, vede entre as nações. E se Ele faz o que quer entre as nações, o que Ele não vai fazer na sua vida, na minha vida? Olha para mim, Ele vai fazer o que Ele quer, como Ele e quando Ele quer. Então a última aplicação, Caio. Muitas vezes, quando Deus está em silêncio, Ele está preparando uma obra estrondosa. É forte isso. Como diz o pentecostal, é forte. Que nem sempre é o que pedimos, pois não sabemos pedir como convém. Abacuque, amado, sofreu em menor escala. Aquilo que Abacuque sofreu em menor escala, Jó sofreu de modo mais intenso. Mas assim como Jó, Abacuque e nós precisamos aprender que nós não vivemos de explicações de Deus, mas de promessas de Deus. Eu quero dar esse texto de Jó 42, 1 a 6, para mostrar que na experiência de Jó, preciso contar a história de Jó para você, sim ou não? Você sabe, né? Mas Deus levantou o cativeiro de Jó, aleluia, quando ele fechou a sua boca, parou de argumentar com Deus e começou a adorar a Deus. Abacuque foi a mesma coisa. Ele começa o livro dizendo, até quando eu vou falar e o senhor não obedece, e o senhor não, eu já coloquei o senhor contra a parede, eu já fiz corrente, eu já fui na igreja, mas até quando, Senhor, até quando eu não aceito? Só para abrir um parênteses, indo para Miguel Pereira, na frente de uma igreja, não vou falar o nome, você já sabe, na frente de uma igreja, tinha alguém na porta da igreja, não sei se era um obreiro, não posso dizer, mas era alguém da igreja, uma camisa vermelha com letra branca, garrafais, dizendo o seguinte, meu nome é Revolta. Meu nome é Revolta. Mas olha para mim, Deus só virou a história de Abacuque quando ele parou de falar, subiu a torre de vigia, até brinquei com uma irmãzinha nossa, vai estar na torre de vigia para ver o que o Senhor vai falar, e ele termina o livro fazendo sabe o quê? Eu já falei isso com vocês no início. Terminou o livro como? Adorando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto. Abacuque cantou, amados. Abacuque adorou, amados. Você vai ter uma nova visão da glória de Deus quando você parar de reclamar e começar a adorar. Não muda de Angra, não. Ajuda a gente a mudar a Angra. Os fiéis precisam ficar em Jerusalém, amados. Ou ficar na Babilônia, quando Deus manda.
E você se lembra do que aconteceu. E Jeremias, eu vou terminar assim. No tempo lá do cativeiro, o povo foi tudo para a Babilônia. E olha para mim, nós estamos na Babilônia também, sim ou não? Sim. Brasil é uma mega Babilônia. E o Senhor está mandando você a mesma ordem que mandou o povo de Deus na Babilônia. Jeremias 29, que diz assim. Versículos 5 a 7. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins na Babilônia, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, eu posso ouvir um amém dos solteiros? Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas. Tem gente que fala, eu não posso ter filho nesse mundo tão difícil, tão caótico. Deixa de ser covarde. Tomai mulheres para vossos filhos. Dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali. A Babilônia é o nosso lugar. Não. Eu sei que você lembrou da música do Sérgio Lopes. Babilônia, não, esse é o lugar. Não é o lugar em definitivo, mas está sendo o nosso lugar. Você pode dizer amém? Amém. Multiplicai-vos e não diminuais. E aí levante suas mãos aí no lugar que você está, para receber essa palavra. Por favor. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Levante-se, meu amado, levante-se, minha amada. Eu quero perguntar nesta noite, quantos exilados nós temos aqui nesta noite? Eu sou um exilado. Você é um exilado. Nós somos de Jerusalém, mas nós estamos na Babilônia. Essa é a visão, amados e amadas. Por favor, pelo amor que vocês têm a Deus e pela palavra dEle, este é o nosso lugar, é a nossa cidade, é o nosso povo, é aqui que o Senhor nos deu filhos. Se você sair do Brasil, mas você não mudar, você vai levar o seu problema para onde você for. Nós estamos chamados, amados, aqui, para entender que para onde quer que formos, nós estaremos remando contra a maré. Ah, pastor, mas minha vida vai melhorar, porque lá tem menos. Não tem. O mundo é mundo, amados. Nós precisamos, eu chamei alguns colegas para a gente discutir sobre isso, mas eu não soube falar. Eu nem vou dizer que eles não quiseram. Eu falei, gente, vamos conversar sobre engajamento cultural. Porque já que nós estamos vivendo aqui, e Jeremias 29 fala que a gente tem que edificar casa, habitar, plantar jardim. Plantar jardim na Babilônia, cara? Tá de brincadeira, Deus? Comer fruto, casar, gerar filhos e filhas, tomar mulheres para os filhos, ter noras, ter genros, ter netos, multiplicar. É sinal, amados, de que a situação não vai melhorar e a gente vai ter que ficar aqui mesmo. Receba essa palavra. E na escola o seu filho vai ser seduzido para o ateísmo. Seus filhos vão continuar sendo seduzidos para o homossexualismo. As drogas vão chegar às portas da escola. E se você, olha para mim, não trouxer o seu filho para junto de você, se você não criar no seu filho a sede pela palavra de Deus, você vai perder ele. E depois não vai culpar a igreja não, tá? Nossa igreja faz de tudo que pode, mas Bíblia se aprende em casa. Nós precisamos trazer para a gente, amados, essa verdade. Cadê o seu filho agora? Cadê sua filha agora? Cadê seu esposo, sua esposa? Se ajunte a ele, se ajunte a ela. Se ela está lá no berçário, deixa, nas crianças. Em tese eu estou falando. Nós precisamos, amados, estar juntos.